Olá, seja muito bem-vindo ao Visualize e Creia, mais um episódio para fortalecer o seu dia, a sua mente, para que você possa começar pensando em coisas boas e com certeza, né, aquilo que o homem pensa é aquilo que ele é. E se a gente pensar coisas boas, nós também viveremos na nossa vida, nós vamos criar essa realidade na nossa vida. Então, hoje eu queria falar muito com vocês sobre um assunto que mexe muito comigo, que é a questão daquela síndrome da boazinha. Se você já fez terapia e você tem essa tendência, né, a querer tratar todo mundo bem, a fazer tudo de bom, a ser aquela pessoa extremamente bacana com todo mundo e às vezes até se desmerecer e se desvalorizar em alguns momentos, essa mensagem pode ser para você. E se você não tem, fica até o final, porque com certeza tem algo de Deus para sua vida aqui nessa mensagem. E eu falava sobre isso porque eu estava fazendo uma reflexão hoje cedo, que a pessoa que tem essa síndrome da boazinha, e eu luto muito contra isso, gente, porque eu tive, e isso vem muito da criação, né, do fato da gente querer agradar nossos pais, por questão de criação mesmo, né, de como nós fomos crescendo ao longo da vida, às vezes não querendo machucá-los, não querendo errar, não querendo trazer mais problemas para a vida deles, enfim. Seja qual for o motivo real, né, não importa muito. Se você desenvolveu isso ao longo da vida, de não querer, né, chatear as pessoas, isso entra muito em confronto quando a gente decide ser uma pessoa sábia e uma pessoa respeitada. Por quê? Porque tudo que uma síndrome de boazinha não vai ser respeitada. Porque quando você quer ser muito boazinha, você acaba tendo uma voz fraca, né? Você acaba ou não falando e se posicionando na hora que precisa, ou quando se posiciona não vem com tanta autoridade, aí ninguém ouve e te dá razão. E eu aprendi ao longo da vida, principalmente profissionalmente, a começar a me posicionar, a deixar de lado um lado bonzinho, né? Então, profissionalmente, eu passei a ser aquela pessoa que não falava assim para todo projeto, que não falava assim para qualquer pedido de trabalho. Quando pediam para fazer algo, né? Se eu não concordava, eu falava, não vou fazer, não é assim, ou preciso de mais espaço, preciso de mais tempo, preciso de mais recurso, enfim. Esse posicionamento, ele me trouxe muitos benefícios em termos de respeito à profissional que eu era. Só que eu precisava também galgar esse espaço em outras áreas da vida, né? A gente precisa conquistar esse espaço, né, de autoridade com nossos filhos, com nosso esposo, com os vizinhos, né, com todo mundo que você convive, com o chefe, se você tiver um chefe, com os seus clientes. E todo o ambiente é um ambiente de prática para você testar, treinar e evoluir essa questão de ser uma pessoa que se posiciona e principalmente uma pessoa respeitada. Porque a pessoa respeitada, ela tem atitudes diferentes. Primeiro, ela se veste de forma respeitável. Ela fala de assuntos que vão trazer a ela respeito, e não dúvida, e não questionamento, e não confusão, concorda? Então, não é o respeito, ele não nasce de você falar para você mesmo, eu vou ser uma pessoa respeitada, não. Os homens respeitados na sociedade, eles conquistaram esse espaço. Como? Através de atitudes. As mulheres respeitadas em qualquer ambiente, elas conquistaram esse espaço através de atitudes grandes e pequenas. Nos detalhes do dia a dia, no trato com as pessoas, nas decisões. Quais decisões? Todas, gente. Todas. Você se cuidar faz as pessoas te respeitarem mais. A forma como você se enxerga, se valoriza, faz com que as pessoas também vejam o seu valor. A gente ensina isso muito para os nossos filhos. Se vocês não se valorizarem, como que os outros vão valorizar vocês? Se vocês não verem o potencial que vocês têm, como que as pessoas vão ver? Porque as pessoas enxergam através, às vezes, da nossa lente. E é um treino, gente, é difícil. Porque a tendência dessa questão do bonzinho está em todo mundo. E cabe a nós entender que existe valor em ser respeitado. E que quando a gente decide ser respeitado, a gente vai desagradar em muitos momentos. A gente vai desagradar, às vezes, na escola dos nossos filhos, quando a gente vai falar e vai pontuar coisas que talvez eles não quisessem ouvir. E nada disso, gente, é para criar discórdia, problema. Não.
Que aí é o problema que o mundo hoje, né? Pessoas que se posicionam confundem. Existem as pessoas que se posicionam e constroem respeito. E existe um outro nível que são pessoas desrespeitosas com todos e que querem ganhar em sua força. E isso é uma coisa que desvaloriza muito você se posicionar, porque às vezes você está se posicionando de forma inteligente, né? Ou em defesa, ou com sabedoria, mas você pode ser vista como esse outro tipo de pessoa, que são pessoas que se posicionam a todo custo, que geram confusão em todo problema, né? Nós que já tivemos comércio, né? Empreendemos por muitos anos com restaurantes, a gente sabe. Quando alguém entrava na fila da nossa hamburgueria, ficava na Vila Histórica de Ilhabela, eu falava pro Marcelo, nossa, a experiência me deu um feeling tão bom, que na fila, às vezes naquele dia de verão lotado, gente, a nossa fila chegou a ter, sei lá, 30 pessoas, quem ia, né, nos primeiros anos de lá, lembra. E eu na fila olhava e falava assim, essa pessoa vai dar problema. Não era porque ela se posicionava e ela exigia respeito. É porque ela era uma pessoa problemática. Ela já saiu de casa pronta pra aprontar, pra criticar, pra achar algum defeito em algum lugar. Porque ela não estava bem com ela mesma. Tá tudo bem, né? Tem clientes assim em todo canto, né? Porque tem pessoas doentes, adoecidas, feridas em todo canto. Então às vezes você vai ver uma pessoa brigando com um frentista no posto de gasolina, num nível assim totalmente desnecessário. Mas por quê? Porque ela já trouxe aquilo dentro dela, concorda? Eu tenho uma opinião que a gente só explode com aquilo que já estava dentro. Você nunca vai ver alguém explodindo se a pessoa não estava cheia de algo ruim. Então é muito difícil uma pessoa que pisou num restaurante 5 minutos e está brigando com todo mundo. Não, ela já trouxe aquilo de casa. E eu descobri isso no comércio, convivendo, vendendo, estando no caixa. Era muito nítido que a pessoa já vinha de casa com aquela nuvenzinha negra e ela alimentava aquilo de alguma forma, ela focava para que desse errado. Era o hambúrguer dela que ia vir no ponto errado, era o hambúrguer dela que ia demorar mais que os outros, era o nome dela que não foi chamado, era a coca dela que não estava gelada. E você entende? As pessoas atraem aquilo que elas têm dentro delas, né? A boca fala que o coração tá cheio, isso é bíblico e nada mais real, né? Você já traz aquilo com você. Então você só coloca pra fora. E por que eu trouxe todo esse assunto, né, de reflexão pra nós? Porque a gente convive com tantas pessoas e por que a gente não pode evoluir nesse ponto? Por que a gente não pode se tornar uma pessoa melhor, mais atenta às nossas atitudes com as pessoas, mais atenta ao que a gente tem feito da nossa vida, às nossas escolhas, as nossas decisões diárias? Esse é um chacoalhão para mim e para você, de que a vida ela é como ela é, mas ela pode ser mudada de acordo com as nossas decisões. Aquilo que você decide hoje pode mudar a sua semana, o seu dia, né? Não viva a vida no sentimento. A Bíblia também fala que o coração é enganoso. Eu amei quando eu aprendi isso, porque é aquelas pessoas que davam aqueles conselhos para mim furados de segue seu coração. Eu passei a olhar torto para elas, porque o coração é enganoso. Então, se eu seguir meu coração, querida, eu posso ter muitos problemas na minha vida. E se você tá seguindo o seu coração para tomar decisões importantes, términos de casamento, aceitar uma proposta de trabalho, fazer uma viagem, gente, não, o coração, infelizmente, não é o melhor conselheiro. Eu espero que essa palavra faça sentido para alguém nessa manhã. Tocou muito forte no meu coração, né? E que isso deixe seu dia diferente. E que você compartilhe esse episódio com mais pessoas, com amigos, familiares, porque é tão bom a gente multiplicar aquilo que nos faz bem. Seja essa pessoa na vida de alguém hoje. Eu desejo que você faça um excelente dia.